Irmãos, esse texto que o pastor eu abri para os irmãos, ele trata exatamente sobre a realidade da suficiência, o fator da suficiência. E quando João entra no mérito da questão da suficiência, do que diz respeito a perdão, até mesmo a avaliação, ele define que Deus supera o homem, no que diz respeito a conhecimento, como também no que diz respeito à capacidade de perdoar, de se compadecer, de ser misericordioso, ao mesmo tempo, avaliativo, exortador. Tudo que vem dele, vem com capacidade absoluta. E eu queria entrar neste mérito da questão do perdão, porque na verdade é o que vai ser pregado hoje aqui. E por muitas vezes eu fui abordado sobre essa questão, até mesmo em seminário, alguns preocupados exatamente em buscar orientação para saber ao certo se estavam cumprindo o mandamento do perdão. E muitos, obviamente, cada um com uma dúvida diferente uma da outra. E por um outro lado, também aquela questão de saber refutar aqueles que pensam que o perdão pode ser uma forma de tratamento psicológico, de cura para a dor, até mesmo de cura para a doença. Quando a palavra perdão é um termo filosófico para aqueles que são mais banais. Tá? Só que pelo fato do perdão, a palavra perdão ser um termo bíblico e teológico, jamais a filosofia poderia usar. Se quer pedir emprestado, tá bom? Mas em compensação, existe gente que sustenta essa tese, de que o perdão, quando o homem libera o perdão para alguém, ele está aliviando dor, de que ele está tratando de doenças, e que pelo fato de ele ter liberado o perdão, como se ele tivesse autoridade para perdoar, ele estivesse curando males. Bom, então há muita coisa para se falar sobre isso. O perdão, ele tem uma natureza, ele tem uma autoridade, como ele tem um ministério. Como tudo na Bíblia, tem uma explicação, tem uma resposta. Mas eu queria começar por essa questão do perdão como uma virtude, como tantas outras palavras e expressões teológicas que podem servir para Deus, no que diz respeito à sua pessoa, como também serem aplicadas a homens. Mas em compensação, o homem tem que ser separado de Deus porque não é igual. Eu digo a questão de caráter, a questão da vontade. Não é igual. Exemplo, todo atributo e toda virtude, toda qualidade em Deus é vista, como também se aplica, de uma maneira absoluta. Deus, ele não é uma parte. Ele é tudo, sempre naquilo que ele faz. Ele é o tudo. Ele nunca faz nada sem o compromisso de ser absoluto e literal. É a natureza dele, é a pessoa dele. Como a gente comprova isso? Com base em tudo aquilo que ele criou ou revelou. E o que fica muito claro é que todas as atribuições relativas a ele, a sua essência, o seu ser, não conhece limitação, como também não conhece alterações. Ele não se altera, ele sempre é o mesmo. E sempre absoluto. E ele prova isso na obra, na ação. Mas já o homem, o seu caráter, ou certa virtude que existe no homem, eu não posso dizer o mesmo. A teologia define que no homem, qualquer virtude ou atributo conhece alteração, como também limitações. O que quer dizer? Que no homem, o ser, o viver, o pensar, o agir, ele se altera, como também varia. O homem nunca é o mesmo sempre. Exemplo, quando eu falo de Deus, eu falo de alguém que nunca aprendeu com ninguém nada, porque tudo que ele sabe, ele é a fonte. Já o homem, para ele saber alguma coisa, para ele ser alguma coisa, ele precisa viver. Ele precisa concursar. Ele precisa aprender. Jesus, quando desceu aqui nesse mundo, ele desceu, eu digo, Cristo se fez Jesus, que ele se encarnou, ele já se encarnou sabendo de tudo. Ninguém precisou ensinar nada para ele, levar ele para a escolinha ou coisa do tipo. Porque ele desceu dentro de uma natureza divina, sendo o próprio Filho de Deus. Já o homem, eu não posso fazer o mesmo com ele, ou aplicar a ele o mesmo caráter,
a mesma vontade ou a mesma qualidade. Por quê? Porque hoje ele é uma coisa, amanhã ele vai ser outra. Então, tudo que eu confiar no homem, eu não posso ter 100% de certeza. Já no que diz respeito a Deus, eu tenho 110% de certeza que ele não vai falar nunca. No que diz respeito ao seu testemunho. Tanto no que ele assume como responsabilidade em ser, naquela circunstância, naquela situação, como também nisso, na sua capacidade de execução e perfeição. Então é necessário e importante que o homem seja visto de uma forma e Deus da sua forma e da sua maneira. Porque as duas coisas não se misturam no que diz respeito a esses julgamentos. Do que fala-se de qualidades, do que fala-se de atributos. Então, Deus ele prega ele mesmo, ele fala dele mesmo com propriedades. E quando ele fala, ele não quer ser confundido com homens. Amém? Então, se eu for levar à risca o que eu estou falando aqui, quando se fala de perdão, é a mesma coisa. O uso desse termo aplicado a Deus, conectado a Ele, é diferente do homem. O perdão de Deus não é o perdão do homem. Se o homem perdoar, a avaliação tem que ser feita de uma forma. Se Deus perdoar, a avaliação para ele é outra. Porque as qualidades, a condição, a posição, o status, não é o mesmo. Diremos que se Deus me perdoar, eu tenho certeza que ele me perdoou, porque ele não pode ser contra ele mesmo, faz parte dele. Já se o homem disser para mim que ele perdoou, eu não posso ter tanta certeza assim. Porque tanto ele como o homem, ambos estão motivados e condicionados por razões diferentes. Deus quer alguma coisa com o perdão. E o homem, ele quer o que com isso? Então eles estão em condição diferente de propósitos, de vontade, com aquilo que nós estamos tratando. Deus ele tem um propósito com o perdão, mas um propósito que possa ser diferente com o homem. No caso da parte de Deus, dentro de um caráter mais redentivo. Do homem, por interesses políticos, até mesmo relacionais, mais filosóficos. O perdão já é usado pelo homem assim, tanto que eu já comecei a falar disso. Então Deus ele tem propósitos específicos que ele se compromete a exercer, e para ele isso se aplica de uma forma diferente para o homem. Eu queria começar falando do perdão de Deus aqui, Êxodo 34:7. Que o perdão de Deus, quando a gente fala o perdão de Deus, não confunda com o perdão do homem. Quando o homem perdoa, é diferente quando Deus perdoa. As qualidades, já falei, o caráter, o status, a posição relativo, ele e homens, é diferente e não pode ser misturado. Amém? Que diremos assim, eu vou começar a entrar nesse mérito. O perdão para Deus, ele não é uma disposição. Eu quero dizer que Deus, para perdoar, ele não tem que estar motivado por alguma coisa, no homem. É uma natureza para ele. Ele perdoa porque ele quer perdoar, ele não perdoa porque ele foi condicionado, influenciado e levado por alguém aqui nesse mundo a fazer isso. O homem pode, por interesses. Ele é por natureza. Ele perdoa porque ele quer perdoar. Ele perdoa e faz isso sem se sentir forçado. Ou condicionado a algum tipo de interesse. Aqui no texto que eu li com vocês, isso é tão forte para ele, que o perdão dele dura por gerações. A durabilidade do perdão de Deus, ela não pode ser contabilizada. É como soa lá os 70 vezes 7. O perdão não pode ser contabilizado. Porque sempre Deus, quando se pontifica em perdoar alguém ou alguma coisa, ele o faz debaixo de um propósito, não de um interesse mesquinho. Amém? Aí vem um outro texto aqui. Mateus 9:6. Um outro ponto importante sobre o perdão de Deus. Ao mesmo tempo que, biblicamente, se coloca o perdão de Deus dentro da sua raiz de pessoa, natureza, ele faz porque ele é o perdão. A palavra de Deus também define que existe uma autoridade.
uma autoridade constituída nesse termo, perdão. Por quê? Porque sempre quando a palavra perdão aparece na Escritura, ela está conectada e relacionada com sacrifício, com expiação. Aí o perdão para Deus implica isso, o autossacrifício, obra de expiação. Por isso, o perdão nas Escrituras é um ato de graça, de misericórdia de Deus, porque ela está amparada e apoiada nisso, em uma pessoa e uma obra específica de expiação. Quando eu digo expiação, é derramamento de sangue. Quando eu digo expiação, eu digo de sacrifício para este objetivo e fim, para o perdão ser liberado. Então, o perdão nas Escrituras é, além de uma natureza, é também uma autoridade messiânica. O perdão existe para ele, porque há uma pessoa e uma obra que dê a ele o suporte. Então, se Deus ele tem uma motivação, se ele tem uma condição, não é o homem. É quem morreu pelo pecador. É a oferta do Filho. O motivo de Deus perdoar é porque o Filho existe. O motivo de Deus perdoar é porque o Filho garante a ele o ofício da morte e da expiação e de uma maneira perfeita. Então, a palavra perdão, ela não está amparada e sustentada pelo homem nem pelas suas obras, mas amparada e sustentada pela oferta do seu Filho. Então, eu disse aos irmãos aqui, o perdão para ele não é uma disposição, é uma natureza, como também é um propósito. O perdão existe porque ele gerou propósito, porque ele pronunciou propósito, porque ele promoveu o propósito e fez o Filho descer aqui para pagar por isso. O perdão não sai da igreja, o perdão não sai do homem, o perdão sai do corpo, da morte e da oferta do Filho dele. Lá na lei, sem derramamento de sangue não havia expiação pelos pecados. Ali é a sombra do que eu estou falando aqui. Aí o Filho dele desce e assume o cenário do sacrifício. E por um sacrifício humano e messiânico, é pelo corpo e pela vida dele estabelecida uma aliança de remissão. Uma aliança de perdão para pecados. Então Deus passa a ter um propósito para liberar perdão. Um propósito, uma oferta, uma pessoa e uma obra específica para garantir perdão. E isso não sai da terra, não sai dos homens. Isso está centralizado na vida do Filho dele. Então é uma natureza para Deus perdoar, como também é um propósito. Não pode estar traduzido ou ligado a nenhuma motivação, a nenhuma circunstância, a nenhuma situação que seja humana ou materialista. E eu não anulo a importância da vida e da humanidade de Jesus. Pelo contrário, porque foi instrumento da dor dele, do seu sofrimento e da sua oferta. O que eu estou querendo dizer é que o perdão não foi escrito para atender uma demanda filosófica e humanista. O perdão não foi pronunciado por Deus pela oferta do Filho, por causa do homem, mas por causa do Filho. E do que ele fez. Então aqui é a autoridade do perdão, de liberar perdão, até mesmo de absolvição, de culpa. É um ato da graça e um ato completo. É uma misericórdia e uma graça absoluta, pela razão de quem vem isso, de quem surge isso, e não é o homem. Somente ele tem a autoridade de perdoar. Somente ele tem o perdão garantido e absoluto. Nós vamos para outro texto, 1 João 9. Que aí é o entendimento. Que Deus tendo um motivo para perdoar, porque o Filho assumiu a culpa do pecador e o ofício da expiação pelos seus pecados. O entendimento é que existe condições para se conhecer o amor de Deus, como também o perdão. O Evangelho está repleto de orientações que realmente possa dar ao homem o caminho e a trajetória do amor redentivo, como também do perdão redentivo.
Aí você está conhecendo uma condição. Não só o fato de que o perdão, ele é uma autoridade messiânica, como também surge para o homem dentro de condições. Ou seja, que para ser aplicado no homem o perdão de Cristo e o perdão que ele pagou com a vida, esse homem vai ter que viver a fé e os processos da fé que foram revelados na face do Cristo e pela sua obra messiânica. Não é o meu objetivo com você hoje aqui, de explicar como isso acontece. Mas é importante dizer, há uma centralidade. O que eu quero dizer, o perdão sai de alguém que tem a autoridade, que tem o mérito, que fornece a obra e o sacrifício desse direito. Então todos estão aqui hoje para prestar culto a isso, reverência a isso, subordinação a isso, a descida dele aqui nesse mundo, como também a oferta da sua vida. Porque entendimento é que o que precisamos para se salvar está nele e naquilo que ele ofertou. Amém? Então, novamente, o perdão, quando aplicado a Deus, é uma questão de natureza e propósito. O perdão ali não se escreve com interesses emotivos, sentimentais e sequer materialistas. Vou repetir. O perdão não foi escrito pelo Filho dele, pelo sangue dele, para favorecer a homens, mas para provar que Deus é amor e misericórdia. Deus quer provar isso, pô. E é que até então eu nem sei se você vai gostar. Eu nem sei se você vai ter o despertar de um interesse por isso. Por isso que o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele não tem compromisso de querer exatamente atrair o homem, mas de provar ao homem. É diferente. Deus não é político, senhores. Quem procura se candidatar é o homem aqui nessa terra. Deus não está procurando o cargo e muito mais ainda exigindo do homem ser eleito pelo homem. Mas ele quer provar ao homem que ele é bom, que ele é fiel, que ele ama, mas da sua forma, do seu jeito. E detalhe, eu nem sei se você vai crer, eu nem sei se você vai aceitar a forma dele amar. Tem vezes que a gente comunica o amor dele e há pessoas que não gostam, não se interessam por essa forma de amar. Como também o entendimento de como ele deixou claro que ele salva. Há uma discordância humana e uma implicância dos homens nos dias atuais do que diz respeito ao evangelho. Mas em compensação é muito importante deixar claro para vocês que quando se aplica a ele, é diferente do que se aplica ao homem. O perdão.